Você só precisa fazer algumas coisas certas na vida, desde que não faça muitas coisas erradas. Warren Buffett. Você já parou para pensar em como começa o seu dia? Eu não estou perguntando se você acorda cedo, nem se toma café da manhã, nem se tem uma rotina bonitinha que viu em um vídeo no Instagram. Eu estou perguntando como você se posiciona diante da vida no exato momento em que abre os olhos. Porque ali, naquele instante entre o despertar e a decisão de sair da cama, o seu destino começa a ser traçado. E eu sei que essa frase parece exagerada. Mas não é. Porque é naquele primeiro ato, aquele instante silencioso que só você presencia, que você define se vai liderar o seu dia, ou se vai ser escravo dele. Quantas vezes você acordou e o primeiro gesto foi adiar? 5 minutos. 10 minutos. 15. Você aperta o botão de soneca e, junto com ele, adia a sua coragem. Adia a sua disciplina. Adia a construção da sua vida. Porque quem não vence a própria manhã, não vence o próprio destino. Você quer saber como será o seu futuro? Olhe para as suas manhãs. Elas não mentem. Se você começa seu dia reagindo à preguiça, às notificações, aos problemas dos outros, então seu cérebro já foi treinado para servir o caos. Mas se você começa criando direção, criando movimento, criando silêncio, criando propósito, então você está treinando sua mente para dominar. E a verdade é que ninguém fala disso com seriedade. Falam sobre acordar cedo como uma técnica de produtividade. Mas não é isso. Vencer amanhã é uma declaração espiritual. É você dizendo ao universo: hoje, eu assumo. Hoje, eu não fujo. Hoje, eu ajo. Mas a maioria não faz isso. A maioria acorda atrasada, desligando alarmes, correndo para consertar atrasos, consumindo dopamina logo cedo, com redes sociais, e-mails, distrações. A maioria já perdeu antes mesmo de começar. E é aí que começa a dor. A dor de viver em círculos. A dor de se sentir sem controle. A dor de repetir ciclos de frustração. A dor de ver o tempo escorrendo e não conseguir sair do lugar. Você já sentiu isso, não já? A sensação de que os dias passam, mas sua vida não muda. De que você está vivendo no automático. Apenas reagindo, sem criar nada que te orgulhe. De que, por mais que você queira mudar, algo te prende no mesmo ponto de partida. E talvez você pense que falta motivação. Mas a verdade é brutal. O que falta é decisão. Você não está esperando motivação. Você está evitando responsabilidade. Você tem medo da dor do esforço, e se esconde atrás do conforto disfarçado de rotina. Só que esse conforto está matando sua grandeza. E se você não mudar isso agora, se você continuar acordando do mesmo jeito, se arrastando pelas manhãs, esperando sentir energia, então você vai desperdiçar os melhores anos da sua existência. A maioria das pessoas está apenas sobrevivendo. Acordam com pressa, trabalham com medo, dormem esgotadas, e repetem isso por décadas. Até que um dia, o tempo cobra. E cobra caro. A fatura chega quando a juventude vai embora. Quando os sonhos ficam distantes demais. Quando a energia já não dá conta. E aí, você percebe que perdeu o que havia de mais valioso. A chance de ter se tornado quem você nasceu para ser. Mas isso não precisa ser assim. Você pode mudar tudo. E tudo começa quando você muda sua relação com as manhãs. Porque amanhã é o primeiro campo de batalha. Ela é o território mais sagrado da sua rotina. Ela é onde o medo ainda está frágil, e a sua força pode florescer. Quando você vence amanhã, você envia uma mensagem silenciosa para sua mente. Hoje, quem manda aqui sou eu. E isso muda tudo. Você para de correr atrás. E começa a conduzir. Você para de reagir. E começa a construir. Você para de sobreviver. E começa a viver com clareza. Pense em Warren Buffett. Um dos homens mais disciplinados e consistentes da história. Acorda cedo. Não negocia sua rotina. Não começa o dia servindo a agenda dos outros. Começa pensando, lendo, preparando o espírito. Você acha que isso é coincidência? Não é. Isso é sistema. E você pode criar o seu. Você pode acordar todos os dias e se lembrar: eu sou maior do que minha preguiça. Eu sou mais forte que meu cansaço. Eu sou o arquiteto da minha rotina. E mesmo quando não tiver vontade, você vai se levantar. Mesmo quando estiver escuro lá fora, você vai começar.
Mesmo quando sua mente pedir mais 5 minutos, você vai dizer, agora não. Porque ali é onde a identidade é forjada. Não é no palco. Não é no resultado. É na decisão solitária da manhã. A vitória é construída na invisibilidade. Você quer liberdade? Comece dominando o seu despertar. Você quer disciplina? Comece resistindo à primeira tentação do dia. Você quer clareza? Pare de começar o dia mergulhado na confusão dos outros. E se você ainda não entendeu? A forma como você começa o dia é a forma como vai viver sua vida. Você não pode querer uma vida extraordinária, com hábitos ordinários. Você não pode esperar ser respeitado, se não consegue se respeitar na primeira hora do dia. Você não pode esperar construir um legado, se todo santo dia começa com a decisão de adiar sua própria grandeza. Vença amanhã, e você começará a vencer a si mesmo. Essa é a luta. Essa é a guerra. E ela começa antes mesmo do sol nascer. O mundo não precisa de mais pessoas que sonham. Precisa de pessoas que acordam e fazem, que constroem, que decidem, que escolhem a dor do esforço, ao invés da dor eterna do arrependimento. E se você não vencer agora, o dia vai vencer você. As urgências vão te engolir. As distrações vão te dominar. E, mais uma vez, você vai dormir com a sensação de que deveria ter feito mais. Mas não fez. Porque falhou na primeira escolha. Porque perdeu a primeira batalha. Porque não entendeu que tudo, absolutamente tudo, começa com o primeiro sim que você dá ao seu propósito. Então a pergunta que fica é: você vai continuar se sabotando antes mesmo de começar? Ou vai, finalmente, se tornar o tipo de pessoa que honra o que diz? Você quer respeito? Comece se respeitando. Você quer transformação? Comece antes do mundo acordar. Você quer vencer o dia? Vença amanhã. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você já percebeu como a maioria das pessoas acorda, sem saber por quê? Elas simplesmente levantam, escovam os dentes, se vestem, enfrentam o trânsito, chegam ao trabalho e sobrevivem. Vivem no piloto automático, cumprindo agendas que não escolheram, correndo para resolver problemas que nem são delas, aceitando uma vida que não representa nem 10% do que poderiam construir. E tudo isso, por falta de uma única coisa: clareza. A clareza é o combustível da disciplina. A clareza é o que faz você se levantar, mesmo cansado. É o que te move quando a vontade morre. É o que te guia quando o mundo tenta te desviar. Sem clareza, você é só mais um perdido com boa intenção. E a verdade mais dura? Boa intenção sem clareza é desperdício de existência. Você diz que quer vencer amanhã. Mas para quê? Por quem? Com qual propósito? Se você não sabe para onde está indo, qualquer hábito vai parecer bom, e qualquer distração vai parecer urgente. O grande erro da maioria é tentar mudar o comportamento, sem mudar o que está por trás do comportamento, a mentalidade. Você quer acordar cedo, mas ainda se vê como uma pessoa preguiçosa. Você quer se exercitar, mas ainda acredita que não é capaz. Você quer ser produtivo, mas ainda carrega a identidade de quem procrastina. É por isso que tudo falha. Você está tentando mudar os frutos, sem mudar a raiz. E essa raiz é a forma como você se enxerga, a forma como você se trata, a forma como você conversa com você mesmo quando ninguém está olhando. Se sua mentalidade é fraca, sua rotina será inconsistente. E uma rotina inconsistente nunca constrói uma vida sólida. Você já viu Warren Buffett correndo atrás de tendências? Ele não precisa. Porque ele pensa com clareza. Ele age com visão. Ele decide com propósito. Buffett não investe em uma ação porque está na moda. Ele estuda, analisa, projeta, pensa no longo prazo. E essa mentalidade vale mais que qualquer diploma. Você quer viver melhor? Comece pensando melhor. Pare de querer mudar sua vida com a mesma mente que te trouxe até aqui. Você precisa de uma revolução interna. E essa revolução começa com uma pergunta: quem você está decidindo ser todos os dias? Porque isso é uma decisão. Você pode ter passado anos se sabotando, mas a partir de agora, você pode escolher se tornar alguém que se respeita, alguém que cumpre o que promete, alguém que não negocia com a fraqueza. E isso não é arrogância. Isso é identidade. Acordar cedo, vencer amanhã, agir com foco, não é sobre técnica.
É sobre quem você acredita que é. Se você acredita que é disciplinado, você age como tal. Se acredita que é forte, você resiste. Se acredita que tem um propósito, você suporta o peso da renúncia. A motivação pode até começar um processo, mas é a identidade que sustenta o resultado. Você precisa parar de esperar sentir e começar a declarar: eu sou comprometido, eu sou constante, eu sou fiel à minha palavra, eu sou o dono da minha agenda, eu sou o arquiteto do meu futuro. E com isso claro, com essa convicção vibrando no peito, você para de negociar com desculpas. Porque desculpas sempre vêm, mas só dominam quem não sabe o que quer. E você precisa saber: o que você quer, de verdade? Paz? Liberdade? Impacto? Riqueza? Tempo? Tudo isso é possível, mas exige sacrifício. E só sacrifica com prazer quem entende o propósito do que está construindo. Propósito é o antídoto para a preguiça. É a cura da ansiedade. É o mapa que guia os seus dias quando tudo parece incerto. E propósito não precisa ser algo místico, inalcançável, espiritualizado. Propósito é ter um porquê forte o suficiente para te fazer levantar quando todos dormem. É acordar e lembrar que o que você constrói hoje vai ecoar por gerações. Você acha que sua rotina só afeta você? Não. Ela define o que seus filhos vão ver como normal. Ela define o tipo de exemplo que você será. Ela define o que você deixará como marca no mundo. E se você não decidir o seu propósito, o mundo vai decidir por você. Vai te colocar em funções que não te desafiam, em ambientes que não te inspiram, com pessoas que não te levantam. E aos poucos, você vai murchando. Mas tudo isso pode mudar. E tudo começa com a clareza. Você quer viver como um vencedor? Então pense como um. Haja como um. Respire como um. Levante como um. E isso começa todos os dias, quando o despertador toca. Não é sobre o alarme. É sobre o pacto que você tem com a sua visão. E se você ainda não tem uma visão clara? É por isso que tudo parece tão pesado. A mente sem visão se cansa fácil. Desiste fácil. Se entrega fácil. Mas uma mente com clareza não para. Não cede. Não negocia. Ela acorda cedo. Treina mesmo com sono. Trabalha mesmo sem reconhecimento. Economiza mesmo com pressão. Estuda mesmo com cansaço. Se levanta, mesmo após cair. Porque sabe onde está indo. E mais importante, sabe quem está se tornando. Você precisa parar de pensar como um sobrevivente e começar a pensar como um construtor. Você não está aqui para pagar contas e morrer. Você está aqui para deixar um rastro. Você está aqui para mudar histórias. Você está aqui para provar a si mesmo que o impossível se dobra diante da convicção. E quando você acorda com essa mentalidade, o mundo muda. Não porque ele ficou mais fácil, mas porque você ficou mais claro. E clareza é força. Clareza transforma cansaço em foco. Transforma medo em movimento. Transforma inércia em disciplina. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa de uma identidade firme. De uma visão que te lembre todos os dias: eu não posso parar, porque o meu propósito não se cumpriu ainda. E aí, amanhã deixa de ser um desafio e se torna um ritual. Um ritual de posicionamento, de alinhamento, de renascimento. Porque cada manhã é uma nova chance de se tornar quem você veio para ser. Você já sabe o que quer. Já tem clareza. Mas ainda assim, não faz. Por quê? Porque você ainda está preso à ilusão mais destrutiva da nossa era. A de que é preciso estar inspirado para agir. Quantas vezes você já disse: eu sei o que tenho que fazer, só não consigo começar? Quantas vezes você sentou, fez planos, traçou metas, mas nunca executou? Quantas vezes você colocou a culpa na falta de tempo, na correria, no caos, no ambiente, quando, na verdade, o único obstáculo real era a sua ausência de disciplina? É aqui que a verdade corta como lâmina. Motivação é uma emoção. Disciplina é uma identidade. A motivação é fraca. Ela depende do clima, do humor, da música certa, do feed inspirador. Ela é volátil, temporária. Ela vem e vai como o vento. Mas a disciplina é bruta. É silenciosa. É o pacto que você faz com quem você quer se tornar, e que cumpre, mesmo que o mundo esteja desmoronando. Você quer saber por que Warren Buffett se tornou o maior investidor de todos os tempos?
Porque ele repete o essencial todos os dias. Ele lê. Ele pensa. Ele estuda. Enquanto os outros se distraem, ele se aprofunda. Enquanto os outros reagem ao mercado, ele permanece no plano. Enquanto o mundo busca atalhos, ele cultiva o longo prazo. E tudo isso exige uma força que você não vê nas redes sociais. Uma força que não aparece nas postagens bonitinhas sobre método matinal. Essa força se chama consistência sem plateia. É isso que constrói impérios. A disciplina é como uma lâmina que você afia todos os dias. No começo, dói. No começo, cansa. No começo, parece inútil. Mas depois, ela se torna sua armadura. Você começa a andar com mais firmeza, a decidir com mais velocidade, a resistir com mais força. E aí o mundo começa a notar. Mas o que o mundo chama de milagre é apenas o resultado da repetição invisível. Essa é a metáfora que você precisa carregar. O maratonista invisível. Ele treina quando ninguém está vendo. Corre quando está escuro. Levanta cedo quando todos dormem. Repete. E repete. E repete. Sem câmeras. Sem curtidas. Sem aplausos. E quando ele cruza a linha de chegada, o mundo o chama de extraordinário. Mas ele sabe. O extraordinário foi construído nos dias normais. Nos dias de frio. Nos dias de dor. Nos dias sem vontade. Você quer se tornar alguém admirável? Então comece sendo admirável quando ninguém está olhando. Você quer vencer amanhã? Então crie rituais sagrados. Não negocie com o despertador. Não comece o dia respondendo os outros. Não alimente seu cérebro com lixo digital antes de alimentar sua alma com visão. A disciplina começa no detalhe. Começa no não hoje para a cama quente. No sim ao treino mesmo com preguiça. No agora a tarefa que você queria adiar. No eu vou a voz interior que diz depois. A cada micro escolha que você faz, está programando sua mente. E a mente que se acostuma a ceder, se torna incapaz de resistir. Mas a mente que se acostuma a agir, se torna imparável. O Warren Buffett não tem uma rotina sexy. Ele não está em eventos todos os dias. Não aparece em festas. Não vive de ostentação. Ele vive de disciplina. Ele vive de foco. Ele vive do que a maioria considera chato. Mas o que é chato para os fracos é sagrado para os determinados. Você está disposto a abraçar o tédio da consistência? Está disposto a repetir sem reconhecimento? Está disposto a agir mesmo sem emoção? Porque é isso que vai te separar. Não o talento, não a inteligência, mas a capacidade de continuar mesmo quando ninguém mais continua. Buffett diz que o segredo do sucesso é simples. Faça o que poucos fazem, por tempo suficiente. Essa é a chave. Fazer o que é certo, não o que é fácil. Fazer o que é necessário, não o que é confortável. Fazer o que ninguém quer, porque ninguém quer pagar o preço. Mas você quer. Você chegou até aqui. Você está ouvindo isso. Então algo em você já está despertando. A pergunta agora é: você vai agir? Ou vai seguir sendo mais um acumulador de conhecimento estagnado? Porque informação sem ação é vaidade. Você pode ter lido os melhores livros, visto os melhores vídeos, ouvido os melhores podcasts. Mas se você não age com disciplina, você ainda está no ponto de partida. Você pode saber tudo sobre vencer amanhã, mas se não estiver disposto a levantar no primeiro alarme, você ainda é um escravo da sua zona de conforto. E não há nada mais triste do que um gênio que nunca age. A disciplina é o soco que quebra a parede entre você e o próximo nível. É a chave que destrava o acesso. É a blindagem contra a procrastinação. É o muro que te separa dos que apenas falam, e te coloca entre os que fazem. Você não vai se destacar por ser brilhante. Você vai se destacar por ser inquebrável. E ser inquebrável não é nunca cair. É nunca deixar de levantar. É nunca deixar de repetir. É nunca deixar de aparecer para si mesmo, todos os dias. A disciplina é o verdadeiro superpoder. Ela transforma qualquer um em lenda. Mas só está disponível para quem a abraça no escuro. Você quer ser respeitado? Então pare de buscar resultados imediatos. E comece a se tornar alguém que não quebra o próprio ritual. Você quer crescer? Então largue a fantasia da motivação eterna. E abrace o compromisso com o que precisa ser feito. A cada ação disciplinada, você constrói uma nova versão de si mesmo. E essa versão vai ser a que vence o dia. Vence a semana.
Vence a década. Vence a vida. Porque no final, não são os grandes saltos que mudam tudo. São os pequenos passos, repetidos com grandeza. Você vai falhar. Sim, você vai falhar. Vai ter dias em que amanhã vai vencer você. Dias em que a cama vai parecer um refúgio. Dias em que a vontade de sumir vai ser maior do que a de levantar. Você vai prometer que vai mudar. E vai quebrar essa promessa. Você vai tentar ser forte. E vai cair. Vai errar. Vai se frustrar. Vai se culpar. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar o rumo da sua história. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser resiliente. Porque não é a queda que te define. É a resposta. Não é o erro que te molda. É o que você faz com ele. Todo mundo vai cair. Mas poucos terão coragem de se levantar com mais força. E é aí que está o verdadeiro diferencial dos grandes. Eles não são os que nunca erram. Eles são os que se recusam a permanecer pequenos. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Abraham Lincoln perdeu várias eleições antes de chegar à presidência. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Warren Buffett perdeu bilhões em decisões erradas e continuou. Sabe por quê? Porque eles entenderam que fracasso é parte da fundação. Não se constrói uma catedral sem poeira. Não se ergue uma vida digna de respeito sem cicatrizes. Você quer vencer o dia? Então aceite que vai errar. Mas prometa uma coisa a si mesmo: nunca vai parar. Você pode perder batalhas, mas não pode desistir da guerra. A guerra por uma vida vivida com intenção. A guerra contra a mediocridade. A guerra contra a versão fraca de você mesmo. Todos os dias, existe uma voz dentro de você dizendo: volta pra cama. Volta pro ciclo. Ninguém tá vendo mesmo. E é aí que entra a sua resiliência. É aí que você se olha no espelho e diz: pode até doer, mas eu não fui feito para desistir. Você quer saber o que é sucesso de verdade? É acordar no dia seguinte a uma falha, e levantar com mais força. É falhar em um projeto, e continuar com integridade. É ser criticado, e manter sua convicção. É ser desacreditado, e seguir construindo. Isso é sucesso. Isso é força. Isso é identidade inquebrantável. E essa identidade é forjada nos dias em que ninguém te aplaude. Nos dias em que tudo parece parado. Nos dias em que a vida parece estar contra você. Porque a verdade é essa. A vida vai te testar. Vai te tirar o que você ama. Vai te dar menos do que você merece. Vai atrasar os frutos que você plantou com suor. Vai calar a sua voz, desvalorizar seu esforço, zombar da sua dor. Mas nesses dias, o mundo inteiro vai parar para assistir o que você vai fazer. Vai parar para ver se você vai ceder, ou se vai honrar sua jornada. E quando você decide continuar mesmo assim, mesmo com medo, mesmo sem ver resultado, mesmo sozinho, a vida começa a te respeitar. Porque ela sabe que você não está mais no jogo pelo prazer. Está pelo propósito. E propósito não se quebra. Você não vive apenas por um objetivo. Você vive por algo maior que você. Você vive para mostrar que é possível. Para quebrar ciclos. Para deixar uma trilha. Para criar um legado. E legado não é sobre fama. Não é sobre ser lembrado. É sobre o impacto silencioso que você gera com as suas escolhas diárias. É sobre os filhos que vão te ver acordando antes do sol nascer, e vão entender o valor do esforço. É sobre os amigos que vão te ver recusando a distração, e vão começar a se questionar. É sobre os desconhecidos que vão assistir um vídeo seu, e mudar o próprio destino. Você quer mudar o mundo? Então comece mudando a forma como você levanta da cama. Porque a forma como você vence amanhã se transforma no modo como você inspira sem dizer uma palavra. O seu legado não está no que você conquista. Está em quem você se torna. E quem você se torna é definido pelas decisões que você repete. Você pode ser lembrado como alguém que prometeu muito e nunca entregou. Ou como alguém que calou o mundo com consistência. Você pode ser lembrado como mais um. Ou como o que virou a chave. E essa chave está aí, agora, na sua mão. Você pode continuar se sabotando, dizendo que vai mudar. Depois, esperando o momento ideal, culpando o cansaço, o ambiente, as condições. Ou pode olhar no espelho e dizer: hoje, eu venci amanhã. E amanhã, vou vencer de novo.
E isso não porque você é o mais forte, mas porque você decidiu que nunca mais vai ser fraco para si mesmo. Essa é a decisão que muda tudo. Não é grande, não é épica, mas é definitiva. Você quer vencer o dia? Então entenda. Você precisa continuar. Mesmo quando o plano falha. Mesmo quando a dor vem. Mesmo quando ninguém nota. Mesmo quando parece que nada muda. Mesmo quando sua vontade morre. Porque um dia, você vai olhar para trás. E vai ver que cada manhã vencida, cada passo disciplinado, cada escolha silenciosa, construiu algo que ninguém mais pode tirar. O respeito que você tem por você mesmo. E isso, vale mais do que qualquer aplauso. Mais do que qualquer título. Mais do que qualquer número. Porque no fim, quando você estiver sozinho, no seu último dia, no silêncio do quarto, diante do espelho, você vai saber. Vai olhar nos seus próprios olhos e dizer: eu fui fiel ao que eu me tornei. Eu venci meus dias. Um por um. E isso foi o suficiente. Essa é a vitória real. Essa é a liberdade. Esse é o seu legado. Você quer essa história? Então pare de esperar. Vença amanhã. E o resto da vida se curvará diante de você.